Então, como nós já explicamos, eles eram um casal e eles conheciam bem a doutrina dos apóstolos, talvez até conheceram Jesus. Eles não eram inocentes, conheciam a palavra de Deus, e eles foram sentenciados à morte. Por quê? Para que fosse tirado do meio da igreja a mentira, a arrogância. Vocês já viram um saco de batata? Quando uma estraga, começa a estragar todas, ou uma laranja, ou alguma coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O que nós vamos ver, por exemplo, no ponto 2, é algo extremamente importante. A maldição é retirada do arraial dos santos. E aí a gente faz aqui uma comparação entre Ananias, Safira e Acã. Vocês lembram da história de Acã? Quando Deus fala para Josué ir lá, destruir uma cidade, destruir tudo e não pegar nada que estivesse naquele lugar. E eles vão tal e destroem as coisas. Só que Acã, ele vê uma peça, algumas peças, né? Na verdade não era uma só, algumas peças que tinham muito valor e que eram muito bonitas, e ele deseja aquilo, cobiça aquilo, e ele vai, ele pega e ele traz para sua casa. E depois Israel vai lutar novamente e eles perdem a batalha. Então, o muito importante aqui, esse ponto muito importante é o seguinte, que o pecado de uma pessoa traz sofrimento para muitas pessoas. Então, veja bem, foi uma pessoa que pecou, no exército todo, no povo todo. Mas trouxe sofrimento depois, eles perderam a guerra por causa desse pecado. Então Deus vai e fala, e eles descobrem, e Josué vai lá, e aí joga fora o que tinha que jogar, e Acã morre, e depois o povo inteiro vence a outra batalha. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Por quê? Eu tenho a minha família. Se alguém da minha família faz alguma coisa errada, a família inteira vai sofrer. Não foi só que morreu, não. Deus mandou matar todo o cachorro dele, tudo. Então, a família toda. Veja bem, ele errou, a família sofreu as consequências. Mas antes da família sofrer as consequências, o povo tinha perdido uma batalha. Então, o pecado é algo, o que é pecado? É desobedecer à vontade de Deus, ir contra a vontade de Deus, que traz prejuízo para muitas pessoas, não só para aquele que comete o pecado. Então, tem que tirar o pecado, a pessoa se consertar, para que toda a comunidade, toda pessoa que esteja em volta dessa pessoa possa ser abençoada também. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Ok. Aí nós já vimos isso. Eu já conversei com o irmão Porcelino, e ele me deu licença para eu poder fazer isso. Há um tempo atrás, eu estava bem preocupada com disciplina de filho, essas coisas todas, e eu sentei e Deus começou a falar comigo. E eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Irmãos, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos são pessoas assim que observam bastante as coisas. Nós vivemos um tempo difícil em que parece que hoje o material é mais importante do que o espiritual. E nós vemos pais e mães morrendo de trabalhar para dar conforto para os filhos. Isso não é errado. Mas o importante é o seguinte, que mais importante do que você dar uma casa, uma boa alimentação, uma boa educação para o seu filho, é preparar o seu filho para a vida e para um dia entrar no céu. E para que ele seja abençoado e seja uma bênção na escola, em todo lugar.
Então isso daqui vale não só para crianças, mas para adultos, para relacionamentos em geral, né? Voltado para a área da educação. Porque aqui nós vimos a disciplina no Antigo Testamento. Então eu queria passar para os irmãos, é o seguinte, são 20 questões. Eu não quero que ninguém levante a mão e responda alto, se sim ou se não, porque a intenção nunca é disciplina coerciva, ou seja, ação de coagir, repreender ninguém, humilhar ninguém. Porque Jesus nunca fez isso, irmãos. Eu nunca li na Bíblia que Jesus humilhou ninguém. Mas ele sempre recebia as pessoas com amor e ensinava a palavra de Deus e dava opção para a pessoa escolher o caminho. Se queria seguir a Jesus ou não. Então, se Jesus, que é santo, que é maravilhoso, sendo filho de Deus, fazia isso, por que nós, humanos cheios de defeitos, vamos humilhar alguém? Ninguém deve ser humilhado, por mais errado que esteja. Amém? Tem um versículo que fala que Deus nos colocou como sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que oram pelo povo, intercessores, e não como juízes. Então a intenção não é julgar ninguém, a intenção não é falar que eu sou uma excelente mãe, longe de mim, mas eu creio que essa palavra foi dada por Deus, essas perguntas, para que a gente possa refletir e pensar como nós, o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta para um homem ganhar igrejas, ganhar pessoas e se está perdendo seu próprio filho e a sua própria filha em casa? Infelizmente isso está acontecendo e muito. Então são 20 questões que eu vou fazer e cada um responda sinceramente para você, diante de Deus. O que você, o que nós estamos fazendo diante dessas situações? Ok? A primeira fala assim: você diz para o seu filho todos os dias que você o ama, que Jesus o ama muito e que ele ou ela é muito especial, todos os dias. Você faz isso? Responda aí para você mesmo, sim ou não? Ou será que não dá tempo? Você ora com o seu filho antes das refeições, para que Deus tire toda a contaminação, para ensinar o teu filho para agradecer, porque ele tem alimento. Tem pessoas no Brasil, na África, mesmo aqui nos Estados Unidos, que não tem o que comer. E você ensina e você ora com o seu filho antes de sair de casa, para que os anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor, para que Deus nos guarde, Deus nos livre dos acidentes, das batidas, das confusões, das pessoas mal intencionadas. Você faz isso com o seu filho? Você ensina isso para o seu filho? Ou ele vai para a escola correndo, colocando a roupa, penteando a cabeça, tomando dente de um lado, comendo do outro lado? Você senta com o seu filho pelo menos 10 minutos por dia para saber como é que foi o dia dele na escola? O que aconteceu, meu filho? O que você aprendeu? Você tem amiguinhos na escola? Como é que foi a professora? Mamãe, papai, estou com um problema. Vamos orar por essa professora, por esse aluno. Como foi o seu dia na igreja? Como foi com os seus amigos? Você sabe o nome dos amigos do seu filho? As pessoas que ele se identifica mais, as pessoas que ele tem problema? Número 4. Você ora com seu filho para agradecer por um passeio que vocês fizeram juntos? Um presente, uma roupa ou qualquer outra coisa que Deus permitiu que você desse a ele? Você acabou de vir do shopping com aquela sacolona lá de coisa, de brinquedo. Ô filho, mas Deus é bom, né? Vem cá, 2 minutinhos. Olha, vamos agradecer a mamãe, o papai, Deus deu saúde, preparou as coisas. E agora vamos agradecer.